Ele tinha muita facilidade para manejar o seu rifle. Atirava tanto que as noites escuras da Caatinga ficavam iluminadas com seus tiros. Por isso, seu apelido era Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço, nasceu em Serra Talhada em 4 de julho de 1898 e morreu em Poço Redondo em 28 de julho de 1938, com apenas 40 anos de idade. Lampião foi provavelmente o líder banditista de maior sucesso do século XX. Por parte das autoridades, ele simbolizava a brutalidade, a doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população sertaneja, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso de honra. Por conta disso, suas façanhas o transformaram em um herói popular no Brasil, principalmente na região nordeste do país, rendendo-lhe uma reputação equivalente ao contraventor norte-americano Jesse James e ao revolucionário mexicano Pancho Villa. O cara ficou famoso. Nascido na cidade de Vila Velha, a atual Serra Talhada, no semiárido do estado do Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, Lampião trabalhou como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomum para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras, até que seu pai foi morto em um confronto com a polícia em 1919. Virgulino então jurou vingança e, junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo de cangaceiro do Sr. Pereira. Em 1922, Sr. Pereira abandonou o cangaço e passou a liderança de seu bando para Lampião. A primeira ação do bando comandado por Lampião foi invadir a cidade de Belmonte, no Pernambuco, e assassinar o coronel comerciante Luiz Gonzaga Lopes Gomes Ferraz. Após o ataque a Belmonte, o bando de Lampião foi visto entrando no estado de Alagoas. As ações do bando de Lampião passaram a ocorrer além das divisas de Pernambuco, chegando aos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. De forma que, em janeiro de 1923, os chefes de polícias destes estados se reuniram pela primeira vez para discutir a criação de uma força-tarefa conjunta de combate ao cangaço. Lampião e seu bando cruzaram a divisa de Alagoas com Pernambuco em julho de 1923 e atacaram o povoado de Belém de São Francisco, próximo a Salgueiro, roubando mercadorias no valor de 1 conto de réis. Além disso, sitiaram Salgueiro, provocando a paralisação do comércio e o desabastecimento da cidade. Posteriormente, atravessaram a divisa estadual e ingressaram no Ceará, onde o bando possuía apoio político. Em julho, Lampião atravessa Pernambuco e invade o estado de Alagoas, saqueando várias fazendas. Inicialmente, as autoridades reagiram, tentando perseguir o bando de Lampião, a cada relato de sua presença. Porém, às custas de deixar cidades menores do interior nordestinos muito desguarnecidas. Era isso que facilitava ataques, quando Lampião despistava a polícia através de mensagens de telégrafo, noticiando sua presença em certas cidades, que mobilizam grandes contingentes enquanto ele atacava cidades menos guarnecidas. Com isso, os governos da Paraíba e Pernambuco criaram forças policiais móveis, chamadas popularmente de volantes. Essas forças passaram a ter a permissão para entrar em estados vizinhos em busca de Lampião e seu bando. Em uma dessas missões, em julho de 1925, uma força volante da Paraíba, composta de 19 homens comandados pelo sargento José Guedes, combateu parte do bando de Lampião, formado por 15 cangaceiros. Na fazenda Serrote Preto, localizada entre Pernambuco e Alagoas, no combate foi morto Levino, um dos irmãos de Lampião. Em 1930 se junta afetivamente a Maria Bonita, na Bahia. No mesmo ano, ele apareceu no jornal The New York Times. Sua companheira Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Deia, ou como Maria Bonita, conforme apelidada pela imprensa, sendo a primeira das mulheres a integrar um grupo de cangaceiros. Virgulino e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita Ferreira Nunes, nascida em 13 de setembro de 1932. O casal teria tido ainda 2 natimortos. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalo e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição
e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos, típicos da vegetação caatinga. Para proteger o capitão, como o Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos andavam fortemente armados. Como não existiam contrabandos de armas, para adquirir as mesmas, eram em sua grande maioria roubadas de policiais da unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também foram adquiridas durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, a alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião. Fugiam pulando igual macacos. Lampião e seu bando atacavam fazendas e cidades em 7 estados, além de praticar roubos de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores, fato citado amplamente na imprensa local. Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais que ofereciam abrigo e alimentos aos bandidos, por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do Estado. Lampião era devoto de Padre Cícero e respeitava suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram pessoalmente uma única vez, no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão do Sergipe. Esconderijo tido por Lampião como de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das 5 horas do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar café. Quando um cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada de seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Apreenderam todo o dinheiro, ouro e joias que o bando carregava com eles. A força volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira e Mergulhão. Os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Um dos policiais, demonstrando ódio ao Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil em sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do cangaceiro. Feito isso, salgaram os seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene contendo aguardente e sal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocada creolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela creolina, esse fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Percorrendo os estados nordestinos, o coronel João Bezerra exibia as cabeças, já em estado adiantado de decomposição, por onde passava, atraindo uma multidão de pessoas. Primeiro, os troféus estiveram em Piranhas, onde foram arrumados cuidadosamente na escadaria da prefeitura.
junto com armas e apetrechos dos cangaceiros, e fotografados. Depois foram levados a Maceió e ao sudeste do Brasil. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Corisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno a seus parentes. O economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá, em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar de uma vez por todas a macabra exibição pública. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois do projeto de lei número 2867, de 24 de maio de 1965. Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília. As pressões do povo brasileiro e do clero o reforçaram. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas dia 6 de fevereiro de 1969. E os demais integrantes do bando do cangaceiro tiveram seu enterro uma semana depois. Você conhecia essa história do cangaceiro Lampião? Me conta aí nos comentários se você sabia tudo isso.